Celebração do 12º mês dos calendários positivistas, Frederico e Patriciado. Cartaz de Frederico II, do busto de Frederico, conforme presente na Igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Queridas amigas, queridos amigos, correligionários interessados no positivismo, bem-vindos à comemoração dos 12º meses dos calendários positivistas, dos meses 12º, não é? No calendário concreto, não é? Nós temos a comemoração de Frederico II, a política moderna, e no calendário positivista abstrato nós temos a comemoração do patriciado, a celebração do patriciado. Então, vamos à celebração de Frederico II, a política moderna. Em primeiro lugar, né, considerando o ano bissexto de 2020, né, no calendário júlio-gregoriano, o mês de Frederico começa em 4 de novembro e vai até 1º de dezembro. Esse 12º mês representa a política moderna, é o 5º mês da modernidade. Os meses da modernidade, não é? Depois dos meses da antiguidade, da Idade Média, os meses da modernidade são os seguintes, né? São 6. Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Frederico e Bichat. Bem, como é que a gente entende, como é que o positivismo entende a política moderna? Durante a Idade Média, os dois poderes universais, não é? O poder temporal do império, do imperador, do Sacro Império Romano Germânico, herdeiro do império de Carlos Magno, de um lado, e do outro lado, o poder espiritual, o papado, não é? Entraram em choque, não é? No mês de Carlos Magno, nós tratamos da ida canossa de Henrique IV, no mês de São Paulo, na verdade, em que Henrique IV se submeteu a Gregório VII, não é? Isso aí representa bem o conflito entre os dois poderes universais. Bem, o conflito entre os dois poderes universais resultou na sua anulação mútua. Então, o império de um lado e o papado de outro se anularam. Mais e mais o Papa tornou-se apenas um senhor feudal na Itália, né? E o imperador tornou-se um ator político importante ali na região da Alemanha, no centro da Europa, mas só isso. Assim, os líderes políticos intermediários, né, que não eram nem o imperador lá em cima, nem os barões feudais propriamente, né, os líderes intermediários, quer dizer, os reis tomaram o poder, ou ganharam maior poder, ganharam projeção. Com a degradação do papado, o clero deixou de ser, o clero católico, bem entendido, deixou de ser uma potência universal e foi se submetendo cada vez mais aos reis. Então o clero católico deixou de ser universal, católico é universal em grego, né? E passou a ser um clero cada vez mais local, nacional. Bem, então, com a degradação do clero e com a afirmação do poder dos reis, os países, as nações, né, cresceram muito em tamanho. Então, o que se chama de afirmação da soberania, do poder nacional, depois da Idade Média, para Augusto Comte é uma consequência da degradação do poder espiritual, não é? Em que o poder temporal cresce sem limites, não é? Em que um país cresce às custas dos demais, sem uma regulação moral e espiritual, porque o papado, enfim, passou a não ter mais relevância, né? E os clérigos ficaram submetidos aos reis, né? Se tornaram órgãos do Estado. Num limite extremo disso, né? No Brasil, nós tivemos o clero católico submetido ao imperador até a proclamação da República em 1889. Bem,
Lá no século XVI, com o surgimento do protestantismo, o poder dos reis aumentou, não é? Especialmente naquelas regiões em que não tiveram colonização romana direta ou tiveram uma colonização muito fraca, quer dizer, o norte da Europa. É isso, né? O norte da Europa. Exatamente no norte da Europa, o protestantismo foi a parte mais forte, aquela, né, em que a colonização romana não teve lá tanta relevância quanto no centro-sul da Europa. A principal e quase única exceção a isso, né, de reforço do poder dos reis, o poder central, foi a Inglaterra, em que os barões feudais, os barões eram muito fracos individualmente, então eles se uniram desde o início coletivamente, e aí coletivamente eles se impuseram contra o rei. A Carta Magna na Inglaterra de 1215, né, contra o rei João Sem Terra, irmão do Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão estava nas cruzadas, né? O João Sem Terra foi submetido e humilhado pelos barões, né, que coletivamente se impuseram sobre o rei. E aí essa é a origem do parlamentarismo. O parlamentarismo é o localismo político em ação contra o centralismo político, né? Então é o localismo político. Bem, né, estamos passando em largos traços, né, a política europeia. Começamos ali na Idade Média, a decadência da Idade Média, já passamos para o século XVI, com o surgimento do feudalismo, do protestantismo, não é? No século XVI e XVII, procurando combater o protestantismo, né, e a unidade da fé, os países católicos, né, atacaram o avanço protestante e aí adotaram políticas de intolerância, e infelizmente, lamentavelmente, de intolerância. Considerava-se que um rei, uma fé, uma única fé. E a fé do país era a fé do rei. No caso, o rei era católico, né, nos países do centro-sul da Europa. Da mesma forma, os protestantes, quando estavam fora do poder, eram a favor das liberdades de culto. Quando estavam no poder, mudavam a conversa e eram a favor da obrigatoriedade de culto e até da intolerância religiosa. Houve exceções importantes a isso, exceções importantes. De um lado, Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, da Espanha e da Áustria e ali dos Países Baixos, né, como tinha muitos súditos protestantes, teve que se haver, então teve que aplicar ali uma política de tolerância religiosa, não é? Da mesma forma, na Inglaterra, Cromwell, a principal preocupação de Cromwell era com a liberdade religiosa. Ele era protestante, mas não era protestante da igreja anglicana, ele era Leveler, ele era dos radicais. E nesse radicalismo ele era a favor da liberdade de culto, podia ser até católico, embora os católicos na Inglaterra eram considerados possíveis traidores, mas enfim, ainda assim era a favor da liberdade. Então, Carlos V e Cromwell foram mais ou menos exceções nesse movimento de intolerância que graçava pela Europa nos séculos XVI e XVII. Bem, nos séculos iniciais do protestantismo, séculos XVI e XVII, as questões religiosas se misturavam então com as questões políticas. Mas após a Primeira Guerra dos 30 Anos, né, a guerra que foi de 1618 a 1648, após a Primeira Guerra dos 30 Anos, a política europeia se secularizou, quer dizer, as questões políticas se separaram das questões religiosas, que se considerar que, por quê? Porque se passou a considerar que cada país tinha sua religião e que não cumpria aos diversos estados se intrometerem na política religiosa interna aos estados. Então a política tornou-se uma política de poder, de quem tinha mais território, quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais armas, mas não quem tinha tal ou qual religião, não é? Ao mesmo tempo, né, com essa secularização da política internacional, a ciência avançou, né, e o espírito de discussão avançou. Bem,
Então, depois de 1648, nós temos uma política que era uma política de poder, uma política secularizada, por assim dizer, materialista, que as questões de poder estavam separadas das questões de religião, de consciência. E a liberdade de discussão, o espírito de discussão se disseminou muito mais na Europa. Isso ficou muito claro no século XVIII, que é o século do Iluminismo, não por acaso, em que a crítica às ideias, a crítica à teologia, a base da ciência, né, a ciência ajudava muito nisso, isso se disseminou. Então a gente passa então do século XVII já indo para o século XVIII. No século XVIII, Frederico II, que foi o herdeiro de um principado, né, ali de um país pequenininho, a Prússia, que ficava no norte da Europa, né, no norte, do norte para o nordeste da Europa, ali perto do Mar Báltico. O Frederico II herdou de seu pai, Frederico Guilherme, um país pequeno, a Prússia, e reorganizou, né, reorganizou militarmente, dando continuidade à política do seu pai, mas reorganizou economicamente e até em termos de consciência. E, nesse sentido, o Frederico II realizou, dentro das suas possibilidades da sua época, né, o ideal de um governo que mantinha a ordem material do seu país, mantinha a ordem ali, né, com polícia, né, não tinha propriamente polícia, tinha tinha o exército que fazia as funções de polícia, o poder judiciário, né, os tribunais, né, tomando as decisões ali, né, em casos de disputa, mas ele mantinha a ordem material, estimulando a economia, o desenvolvimento industrial ali da Prússia, e ao mesmo tempo ele mantinha as liberdades públicas, a liberdade de discussão. A Prússia acabou se tornando, durante o governo do Frederico II, né, a segunda metade do século XVIII, se tornou mais ou menos um porto seguro para livres pensadores. Não é? Ele não perseguia, embora o próprio Frederico II fosse protestante, ele não perseguia quem não fosse protestante. Não é? Ao mesmo tempo, né, em que ele mantinha a ordem material com liberdade de consciência e de expressão, ele realizou o ideal de uma política moralizada. Não é? Quer dizer que ele conduzia a sua política considerando valores morais. Ele procurava, acima de tudo, manter a paz, evitava a todo custo a guerra, embora ele fosse um bom soldado, um bom general, né, um general de qualidade. Ele procurava evitar a guerra, evitar o conflito, procurava resolver as suas disputas com os países europeus por meio da negociação, não é? Por meio da diplomacia. Ele estimulava as ciências, né, as artes, a indústria. Nisso de política moralizada, por exemplo, ele escreveu um livrinho chamado Anti-Maquiavel, em que ele combatia os princípios de Maquiavel de que o que importa é a política de poder, de que é melhor, de que os valores morais são instrumentos da política de poder e assim por diante. Da mesma forma, nesse espírito de política moralizada, de tolerância religiosa, de estímulo à paz, de estímulo à indústria, ele trocava correspondência com os iluministas, trocou correspondência com Condorcet, Diderot, d'Alembert, recebeu Voltaire, que ficou hospedado na Prússia durante décadas. Então, ele praticava essa política racional, não é? Vejam só, então a comemoração de Frederico para o positivismo corresponde à celebração de uma política pacífica, pacifista, promotora da paz, sem dúvida, mas da indústria, como resultado da paz, da colaboração entre os países, tendo como base o esclarecimento, né, a atividade produtiva da ciência e a tolerância política e religiosa. Augusto Conte celebrava Frederico II, né, na primeira metade do século XIX, mas
na segunda metade do século XIX, dali para diante, a figura de Frederico passou a ser celebrada não pelo seu pacifismo, pelo seu estímulo à indústria, pela sua tolerância político-religiosa, mas pelo que era secundário para Frederico e para o conjunto da sua política, que era o seu militarismo. Não é? Celebram muito a reforma militar, a reforma dos exércitos prussianos, né, operada por Frederico em continuidade à política de seu pai, e as guerras que ele travou, guerras com sucesso, né, com Frederico, a Prússia se tornou uma potência na Europa. O problema é que as guerras que Frederico realizou durante seu reinado correspondem apenas a 1/3 do período do seu reinado. Durante 2/3 do seu reinado, 25 a 30 anos, ele manteve a paz e procurou realizar uma política pacifista, como eu falei antes, né? E resolver as disputas por meio da diplomacia, por meio da negociação. É mais motivo de lamento ainda, não apenas a celebração do militarismo de Frederico após o positivismo se celebrar o seu pacifismo, mas esse militarismo de Frederico, que na verdade não corresponde aos impulsos do próprio Frederico, a celebração desse militarismo esteve na base da constituição da Alemanha como país unificado a partir de 1870. A Alemanha foi unificada por Bismarck, pelo Barão Bismarck, a partir da Prússia, em 1870, a partir de guerras, a partir do militarismo. Né? A Prússia passou a celebrar violentamente o militarismo a partir de 1870 e imprimiu esse militarismo não apenas ao Reino da Prússia, mas ao chamado Império Alemão, ao Segundo Reich alemão, o Segundo Reich. Esse militarismo esteve na base da sociedade alemã a partir de 1870, prussiana e alemã de 1870, passou o século XIX, chegou ao século XX, e esse militarismo esteve na base da Segunda Guerra dos 30 Anos, que começou em 1914 e terminou em 1945. Né? Então esteve na base do que se chama de Primeira Guerra Mundial, de 14 a 19, os conflitos não resolvidos da Primeira Guerra Mundial permaneceram no período entre guerras. 19 é porque teve a negociação de paz, né, em 19. Entre 19 e 39, e resultou aí na Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. Então, esse militarismo alemão, que esteve na base da unificação alemã em 1870, esse militarismo pegava a figura de Frederico e deturpava os seus ideais, destruía os ideais pacifistas, humanistas, industriais, tolerantes de Frederico. Pegavam no que era mais secundário da política de Frederico e para o próprio Frederico. É motivo de profundo lamento isso, não é? Bem, ainda voltando, né, para a discussão do calendário positivista, é interessante notar que no calendário positivista da política moderna há tipos há tipos neerlandeses, holandeses, como se diz, espanhóis, portugueses, franceses, italianos, ingleses e das Américas, e norte e sul das Américas. Só há uma figura alemã, que é Frederico. Por quê? Porque a política moderna na Alemanha não se caracterizou como uma política moderna, é uma política muito feudal ainda, né? Pegar os hábitos do passado, como falei agora, né? A unificação alemã considerava Frederico um ícone do militarismo, que é uma política antiga, né? Feudal, né? O que é pior na política moderna, né? A grande figura alemã é Frederico, e dá nome ao mesmo, o que não é pouca coisa. Os italianos têm um problema semelhante, embora menos, né? Os nomes italianos são nomes muito próximos à Idade Média, ao final da Idade Média. São grandes tipos, né? Mas os tipos mais modernos são ingleses, americanos,
espanhóis, franceses. Né? Então, a Itália menos, mas a Alemanha em particular não tem grandes tipos da política moderna, até a primeira metade do século XIX, bem entendido. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, em particular, a Alemanha passa a honrar-se com tipos importantes, pacifistas e assim por diante, a Alemanha Ocidental, né? E depois a Alemanha reunificada. Mas até no período que vai da primeira metade do século, da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, a Alemanha não tem grandes tipos verdadeiramente modernos, né? Está muito vinculada ao passado, que é o pior do passado, que é o militarismo. Vamos ver? Sim. Né? O mês de Frederico, né, como os meses positivistas, tem 4 semanas, cada semana com 7 dias, e cada semana representa um aspecto específico daquele mês. No caso de Frederico, é a política moderna. O próprio Frederico representa, como nós comentamos, o ideal do Estado moderno, né? do Estado sociocrático, né? Com a manutenção da ordem pública e a garantia das liberdades de pensamento, religiosas, de associação, de expressão e assim por diante. E uma política moralizada, submetida aos parâmetros da moral. Não é? Muito da política moderna, muito da ciência política e da teoria política, acha maravilhoso, lindo dizer que a política não está separada da moral e que a boa política é separada da moral. Bobagem. Não é? A política separada da moral é uma política que desconsidera o bem-estar dos cidadãos, desconsidera as mortes, acha que as mortes em guerra são fatalidades que acontecem, que dane-se quem morre, né, quem vive, assim por diante. Não, a boa política é a política submetida à moral, é o ideal aristotélico de boa vida. Não é? Bem, aí nas 4 semanas do mês de Frederico, nós temos a primeira semana Luís XI, né, correspondente aos líderes católicos que mantiveram a ordem pública após a Idade Média e ali durante o protestantismo, né, uma política moralizada, buscando a ordem pública. Não é? A segunda semana é chefiada por Guilherme Taciturno, Guilherme de Orange, são os líderes protestantes. Guilherme de Orange era calvinista, embora ele tenha adotado o calvinismo como um instrumento, claramente, né, nesse caso, como um instrumento para a libertação dos Países Baixos, que a gente chama geralmente de Holanda, né? Então são os líderes protestantes que lutaram pela independência nacional dos seus países, né? São grandes líderes, né? E Guilherme Taciturno não por acaso é a grande figura da independência neerlandesa, né? A cor nacional dos Países Baixos é o alaranjado, porque era Guilherme de Orange, né? Era o Principado de Orange, que ficava lá no centro-sul da França. Não é? Orange é laranja em francês, né? A terceira semana do mês de Frederico é encabeçado por Richelieu, não é? O cardeal Richelieu, que corresponde aos ministros de Estado que foram substituindo o poder dos reis. Então, é uma forma de acabar com o poder dos reis, não acabando com os reis, mas minando o poder dos reis por baixo. Não é? Lá pelo século XVII, século XVIII, os ministros foram assumindo cada vez mais poder e os reis passaram a assumir cada vez mais um poder, uma característica cerimonial, como é, por exemplo, agora o caso dos reis da Inglaterra, dos Países Baixos, da Espanha, assim por diante, estão lá só para gastar dinheiro e dizer que são chefes da nação. Não são, né? Estão lá só para representar alguma coisa, tradições muito antigas e já ultrapassadas. A última semana é encabeçada por Cromwell, não é? Corresponde a líderes revolucionários também, mas líderes revolucionários com uma característica republicana, não é? Cromwell, embora tendesse a restituir a monarquia na Inglaterra, ele mesmo manteve
um regime republicano na Inglaterra. E os outros membros dessa semana de Cromwell são líderes republicanos, caracteristicamente, né? Washington, Jefferson, Bolívar, aqui na América Latina, França também, Toussaint Louverture no Haiti, e assim por diante. Então é a semana dos republicanos. Bem, com isso encerramos aqui a comemoração de Frederico. Uma observação interessante. No Catecismo Positivista, Augusto Conte trata pouco de Frederico. Ele cita apenas Frederico 2 ou 3 vezes, só cita, ele não se estende. Desculpem. Por isso, será que Augusto Conte desvalorizava Frederico ou a política? Não, de maneira nenhuma. É que o Catecismo Positivista é um manual de divulgação do positivismo dedicado às mulheres e aos proletários. Não é um manual de divulgação para os líderes políticos. Não é o manualzinho de divulgação do positivismo dedicado aos líderes, é o apelo aos conservadores, de 1856. É por causa disso que há tão poucas referências a Frederico no Catecismo. Eu estou dizendo isso do Catecismo porque é a obra de Augusto Conte, de divulgação do positivismo, mais conhecida, né? E é aquela que eu utilizo aqui para estruturar as conferências, né? Para ter mais clareza sobre os argumentos, sobre os apontamentos de Augusto Conte. Ok? Uma pequena pausa e voltamos na segunda parte desta celebração. Até daqui a pouquinho. Então, voltamos aqui à nossa exposição, agora celebrando no calendário positivista abstrato o mês do patriciado, que é a providência material. No caso do mês do patriciado, né, o patriciado corresponde aos líderes econômicos da sociedade, né, os donos da empresa na prática. O patriciado não corresponde ao que os marxistas hoje em dia, né? Os marxistas e os liberais chamam de capitalistas. Aliás, a celebração do patriciado não corresponde à celebração do capitalismo, do chamado capitalismo. Muito pelo contrário, né? Nós nos distinguimos com muita clareza, com muita ênfase, tanto dos marxistas quanto dos liberais. E já adiantando um pouco o argumento, nós nos distinguimos dos liberais e dos marxistas, porque os dois são materialistas. Liberais e marxistas desprezam os valores morais. Para eles existem apenas relações de poder ou relações econômicas. Para os liberais existem apenas relações econômicas, em particular os ultraliberais, né? Existem apenas relações econômicas e a política atrapalha a obtenção do lucro. E os marxistas consideram que existem apenas relações de poder e relações econômicas. E as relações econômicas são relações de poder. Não é? Para os marxistas, valores morais só vão existir na sociedade comunista, depois da Revolução Comunista e toda essa história. Não é? Bem, então, o que é isso de patriciado para Augusto Conte? Não é? Bem, por um lado, nós temos que entender o patriciado em relação ao governo político, ao poder temporal. Agora há pouco celebramos Frederico II, que corresponde à política moderna. Então, uma coincidência notável, muito boa, né? Nós tratamos agora um pouco da política, agora vamos tratar então dos líderes econômicos. Então, o patriciado tem que ser entendido, por um lado, em relação ao governo, ao poder temporal. Por outro lado, o patriciado tem que ser entendido em relação ao proletariado, que é objeto de culto do mês seguinte, que é o 13º mês, e último mês do ano, né? Em relação ao governo, o patriciado corresponde ao poder econômico, não é? A organização material da sociedade. Não é? Em particular, corresponde à riqueza concentrada. O patriciado é responsável pela produção, pela manutenção e pela transmissão da riqueza, não é? O governo, poder temporal, por outro lado, né, corresponde ao poder político, isto é, a capacidade de impor pela força física especificamente, a ordem social. Bem, em relação ao proletariado, o patriciado constitui a força concentrada, né? O patriciado são poucos indivíduos, relativamente poucos, e em suas mãos há a riqueza. Enfim, a riqueza é um instrumento para realizar
muito. O proletariado não tem riqueza, não é que não tenha riqueza nenhuma, tem, né? Ganha salário, né? Tem ali o seu dinheirinho, mas não tem na mesma proporção que o patriciado tem. Se o patriciado corresponde à força concentrada, o proletariado é a força dispersa. Por quê? Porque individualmente cada proletário é fraquinho, mas quando eles se reúnem, literalmente, quando eles se reúnem em greves, em sindicatos, em manifestações, fica claro como o proletariado é forte e é poderoso. Né? Então, o proletariado corresponde à força dispersa. Né? Então, para entendermos o patriciado, nós temos que entender o seu aspecto político em comparação com o governo e o seu aspecto econômico-social em comparação com o proletariado. De modo geral, né, Augusto Comte, de modo geral não, todo o positivismo é um sistema que estabelece relações de uma parte com as outras. Uma filósofa francesa, Angèle Cremer-Marietti, propôs o método do caleidoscópio. Né? Caleidoscópio é aquele brinquedo que tem pedrinhas coloridas e espelhos. A gente vai girando ali, né? Vai virando e as pedrinhas vão se rearranjando, né? E os espelhos ali fazem surgir novas figuras. Ela propõe que o positivismo é um caleidoscópio, né? É um sistema em que cada parte tem relações umas com as outras, a gente muda a perspectiva, obtém novas relações, novos desenvolvimentos. No caso do patriciado, isso está bastante claro, né? Encarando o patriciado em relação ao governo, temos alguns aspectos. Observando em relação ao proletariado, nós temos outros aspectos, né? Outros desenvolvimentos. Para Augusto Comte, a sociedade positivista deve ser simplificada. Isso quer dizer o quê? A classe média deve deixar de existir. Não é que o pessoal da classe média tem que ser morto, como propõem muitas filosofias sociais, em particular as marxistas. Né? Para Augusto Comte, a simplificação social significa que o grosso da classe média tem que ser incorporada ao proletariado e a elite da classe média tem que ser incorporada ao patriciado. Né? Então, a classe média deixa de existir. Então, teríamos apenas o patriciado e o proletariado. A classe média, em particular, vale notar, para Augusto Comte, é considerada como a burguesia. E a concepção que Augusto Comte, a opinião que Augusto Comte tem da burguesia é extremamente severa. Né? Para Augusto Comte, a burguesia é mesquinha, egoísta, individualista e não está nem aí para o conjunto da sociedade, para os burgueses. Não existem outros indivíduos, não existem outras pessoas, existe apenas o próprio interesse, a própria pessoa, no máximo a própria família. Não é? Então, para termos uma visão de conjunto, a classe média tem que deixar de existir, não é ser eliminada, deixar de existir com a incorporação do grosso da classe média no proletariado e a incorporação da elite da classe média no patriciado. Bem, pelo que já estamos dizendo, né, para Augusto Comte, o patriciado não é a burguesia. Não é por acaso, aliás, que Augusto Comte usa o nome patriciado em vez de burguesia. O patriciado corresponde à elite dirigente da Roma Antiga, né, que durante a maior parte da história da República Romana, os patrícios foram grandes líderes, né, foram pessoas de grandes responsabilidades e conduziram a glória de Roma. Só um instantinho. Retomando. Então, só a alteração de nome de burguesia, que Augusto Comte desconsiderava, para patriciado já indica as responsabilidades próprias aos líderes econômicos. Quanto aos patrícios, são os indivíduos responsáveis pela produção material da sociedade, não é? A burguesia, né, como eu disse, a burguesia é mesquinha, frívola, egoísta e assim por diante. O patriciado, portanto, né, tem responsabilidades coletivas, responsabilidades sociais. Portanto,
mesmo que tenha que se preocupar com, tenha que ter um egoísmo mais pronunciado, o patriciado subordina esse egoísmo a interesses sociais mais amplos. Subordina significa, tem lá o seu egoísmo e orienta socialmente, coletivamente, de maneira altruísta esse egoísmo. O altruísmo dá o norte da ação e modifica os meios de ação e assim por diante. Isso é central, isso é fundamental. Para quem considera que isso é bobagem, basta nós vermos, por exemplo, o capitalismo, o chamado capitalismo, como é praticado lá no leste asiático, no Japão, na Coreia, em Singapura, em Taiwan e assim por diante. Não é? É um capitalismo, é uma produção material baseada na propriedade privada, mas que é coletivamente orientada, em que o Estado tem uma ação diretiva, o Estado como representante dos interesses coletivos. E cada um dos líderes econômicos nesses países tem uma forte moralidade que orienta a sua ação. Isso é central para o nosso argumento. Não é? Dizer que fazer a apologia do capitalismo, como muita gente da direita, os chamados conservadores fazem, não é? Dizendo que o capitalismo é melhor que o comunismo. Não é? O que eles estão dizendo? Que a mesquinhez, o individualismo, a irresponsabilidade social é boa, o que é uma tolice. Não é? A propriedade privada é necessária, mas passar da propriedade privada para a irresponsabilidade social, para a mesquinhez, é um passo gigantesco, não é? Que os liberais, de modo geral, e em particular os conservadores aqui no Brasil estão fazendo, isso não dá. O positivismo é contra isso. Não é? Eu estou avançando no argumento, né, aqui na minha exposição, apresentando já alguns raciocínios, algumas outras ideias. Eu vou... Na sequência aqui eu vou comentar com um pouquinho mais de calma, mas já estou indicando a natureza do que é o patriciado e o que o positivismo valoriza no patriciado. Não é? Bem, como comentamos, o patriciado ele é a riqueza, então ele é a força concentrada, a força social concentrada. Então, nós temos, para o positivismo, a propriedade privada. A propriedade é privada. Por quê? Porque é necessário que os indivíduos sejam responsáveis pelos seus instrumentos de trabalho, no caso do proletariado, e da riqueza, de modo geral, na mão dos patrícios. Não é? A responsabilidade é individual, quer dizer, a capacidade de decisão, a capacidade de orientação sobre o que deve ser feito e de que maneira deve ser feito. Não é? Adicionalmente, como nós comentamos, o patriciado ele tem o seu egoísmo estimulado. Bem, todo o positivismo é um largo sistema de valores, ideias, práticas que buscam afirmar o altruísmo e restringir o egoísmo. No caso dos líderes econômicos, o seu egoísmo é estimulado, mas ele é estimulado sendo orientado, limitado, dirigido pelo altruísmo. Há uma cobrança, deve haver uma cobrança muito grande do conjunto da sociedade, isto é, do proletariado, do sacerdócio, das mulheres, sobre os líderes econômicos, no sentido de orientarem o seu egoísmo para fins altruístas. Então, moralmente, não é uma situação invejável, é uma situação que deve ser evitada. Bem, se é uma situação que deve ser evitada, a situação pessoal, moral dos patrícios não é uma situação invejável, é uma situação que deve ser evitada, não é? Esse é um dos outros motivos pelos quais, para Augusto Comte, nós não devemos ter uma classe média enorme, não é? Devem ser poucos patrícios, não é? Capazes de serem responsabilizados, para que o estímulo ao altruísmo
seja partilhado pelo conjunto da sociedade e que os problemas morais próprios ao controle dos recursos econômicos seja um problema próprio a relativamente poucos indivíduos. Bem, então, para Augusto Comte, o capital deve ser concentrado, mas os patrícios devem ser ricos, não é? Devem ser ricos, mas responsáveis, isto é, responsabilizáveis. E eles devem ser responsabilizáveis pelo quê? Eles devem ser responsabilizáveis pelo objetivo do capital, da riqueza. Qual que é o objetivo da riqueza? É a criação, a manutenção e a transmissão do bem-estar coletivo. Não é? Então, o objetivo da riqueza não é ficar mais rico. O objetivo da riqueza é garantir o bem-estar material das pessoas. É esse o parâmetro que deve orientar, que deve basear a cobrança social coletiva dos líderes econômicos. O lucro não é uma taxa de sucesso, o lucro é a garantia de aumento da riqueza. Mas o lucro em si não é o objetivo, o lucro é um instrumento para o bem-estar da coletividade. Se um capitalista capitalista é modo de dizer, né? Vamos lá, se um líder econômico fica cada vez mais rico, seu lucro é cada vez maior, mas esse lucro não é revertido para o conjunto da sociedade, esse capitalista, enfim, esse líder econômico é um capitalista, no caso, né? E é um crápula. Ele deve ser criticado, ele deve ser recriminado. No limite, essa riqueza deve ser altamente taxada, né? Deve ser apropriada pelo Estado para ser revertida para o conjunto da sociedade. Então, as grandes fortunas que são inúteis e que ficam apenas no mercado especulativo, aumentando a si mesmas em meio a um mar de misérias, bem, essas grandes fortunas são moralmente injustificáveis, né? Pura e simplesmente, não é? De maneira concreta, o bem-estar da coletividade deve assumir a forma de geração de empregos, cada vez mais empregos e empregos de qualidade, não é só trabalho, não é? É emprego, isso significa trabalho com carteira registrada, em que o trabalhador ganhe o suficiente para manter uma família, para que possa ter sua própria casa, para que não morra de fome, para que seus filhos possam estudar. Deve ser um emprego que tenha plano de saúde, ou, enfim, como aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o SUS, o plano de saúde é complementar, é um pouco secundário. Mais ou menos o mesmo a respeito da educação. Mas, enfim, deve ser um salário em que a pessoa possa viver com dignidade, né? Não morra, não morra de fome, possa alimentar seus filhos com sua família, possam passear, possam ler, possam ter acesso ao cinema, a teatro, a literatura de qualidade, no final de semana possam passear, a ir a um parque, né? Tudo isso que nós estamos falando é um mínimo. Isso é o mínimo da ordem, não é do progresso. Isso é a base da ordem. Então, quando dizem que Augusto Comte é pela ordem conservador, bem, mas vamos ver também qual que é a ordem, de qual ordem nós estamos falando. É o mínimo dos trabalhadores, não é? E isso é emprego de qualidade, que é cada vez mais raro por uma série de motivos, entre os quais está a mesquinhez dos capitalistas, não é? Falamos aqui que não é só ter trabalho, mas é ter emprego de qualidade, porque cada vez mais o trabalho é um trabalho temporário, de horas, em que as pessoas trabalham, são exploradas, né? O capitalista, o dono da empresa, fica rico e o trabalhador morre de fome. Não é? Aqui no Brasil nós estamos sendo a uberização do trabalho. Não é? As pessoas são cada vez mais... pegam seu carro para levarem as pessoas de um lado para o outro, ou pegam a bicicleta para levarem comida, né, do restaurante para casa das pessoas. Isso é trabalho, mas não é emprego. Isso não garante
qualidade de vida, em particular não garante qualidade de vida para as famílias. Não é? Então, a responsabilidade social dos líderes das empresas, a responsabilidade social dos patrícios é uma responsabilidade pela geração de empregos de qualidade. Isso faz o patrício um patrício de verdade. Senão é só um capitalista, só um burguês. Não é? Enfim, ganha o dinheiro e que se dane o resto da sociedade. Nós não precisamos disso. Literalmente, nós não precisamos disso. Não é? Bem, evidentemente, do que eu estou falando aqui, fica claro que bem, fica por um lado claro que a ganância e a mesquinhez não são virtudes. Num filme que ficou famoso da década de 1980, uma personagem fala, olha, a ganância é boa, faz bem. Não, a ganância não é boa. O desejo de conquistar, de melhorar, isso é bom. Mas a ganância, a mesquinhez, isso não é bom, é errado. Tem que ser combatido. O espírito de empreendimento tem que ser valorizado. A ganância, não. Bem, uma outra maneira de ver tudo isso que nós estamos falando é que se a propriedade é privada e os donos de empresas têm que ter capital reunido na sua mão, têm que ser ricos, a maneira de encarar esses líderes econômicos, esses donos de empresas, é que eles não são donos da riqueza, eles devem ser vistos como gestores sociais da empresa. A responsabilidade é individual, não é? Eles lidam numa base individual, mas isso é uma gestão em prol da coletividade. Bem, uma outra consequência do que estamos dizendo aqui é que o capital financeiro meramente especulativo é criticável e deve ser combatido. O capital financeiro movimentado nas bolsas de valores e nos bancos, o capital financeiro deve ser utilizado, né, deve ser valorizado na medida em que o capital se torna mais móvel, é mais fácil de aplicar numa indústria ou em outra. Mas a mera especulação, sendo um fim em si mesmo, né, com alavancagens financeiras, seguro sobre seguro sobre seguro, especulação sobre especulação, aposta sobre aposta sobre aposta sobre aposta, isso é absolutamente criticável, é moralmente indefensável. Não é a partir da década de 1990, da década de 1980, mas com clareza nos anos 90, os freios institucionais, políticos e jurídicos para a movimentação nacional e internacional do capital especulativo deixaram de existir. Nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, no Japão, na Rússia, no Brasil e assim por diante. Não dá. O capital especulativo entregue a si mesmo é daninho, é predatório. Qualquer pessoa com o mínimo de responsabilidade moral e social admite isso, não é? O capital especulativo tem que ser combatido, tem que ser controlado. O capital financeiro é aceitável apenas na medida em que corresponde à previsão de ganhos, à previsão de lucros e assim por diante. Mas, de novo, o lucro sendo visto como como a garantia de aumento da riqueza. Em si mesmo, o lucro não é aceitável, ele é um instrumento para o bem-estar social. E o capital especulativo tem que ser controlado, tem que ter limites, e ele tem que ser estimulado a se tornar um capital produtivo. Porque o capital especulativo sai dos setores produtivos da economia real e vai para uma economia virtual que fica em si mesma. Bem, disso tudo está claro também que Augusto Conte não trata disso, né? É mais uma opinião pessoal minha, mas eu acho que fica claro, né, pelo conjunto das opiniões de Augusto Conte, de que a economia real é mais importante que a economia virtual. A alocação da riqueza para gerar alimentos, para melhorar os meios de comércio, para aumentar a produção industrial, não é? Isso é o que importa. A economia real é o que importa. A economia virtual
Só é aceitável sua existência na medida em que ela é um instrumento para melhorar e aumentar a economia real, que é o que gera emprego, que aumenta o bem-estar da sociedade. Bem, um outro aspecto da concentração de riqueza na mão dos patrícios é que essa riqueza é necessária porque as responsabilidades dos patrícios são grandes. Então, grandes responsabilidades exigem grandes poderes. Não é? Grandes responsabilidades, as responsabilidades dos patrícios são enormes, como estamos dizendo aqui, né, que é geração, manutenção e transmissão da riqueza, riqueza entendida como produção de bem-estar, a sua responsabilidade é enorme. Por isso, também os meios disponíveis para os patrícios têm que ser meios grandes. Grandes responsabilidades exigem grandes poderes. Essa frase, uma frase muito parecida, é utilizada nas historinhas do Homem-Aranha, não é? Eles falam lá que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso é de Augusto Comte. 100 e tantos anos antes de Stan Lee e Jack Kirby criarem o Homem-Aranha, Augusto Comte já dizia isso. Só que em vez de se tratar de poderes extraordinários, virar uma aranha humana, né, se refere às capacidades concretas de organização da sociedade. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. E não é responsabilidade de ficar mais rico, é responsabilidade de gerar maior bem-estar para o conjunto da sociedade. O mérito dos patrícios, né, de modo geral, o mérito de qualquer servidor da humanidade, para Augusto Comte, né, o mérito dos patrícios e dos servidores da humanidade é sempre um mérito a posteriori. Não é? Nós não somos merecedores do respeito, da admiração, da celebração coletiva porque somos ricos. Não é? A riqueza não, no caso dos patrícios, né, a riqueza não dá aos patrícios o direito ou a possibilidade de serem valorizados só porque são ricos. Não. O mérito, a valorização, a responsabilidade não, né? Mas o mérito, o respeito, a celebração vem sempre depois das ações. Primeiro nós agimos, depois essa ação é valorizada ou desvalorizada. Então, primeiro os servidores da humanidade, a providência material age. E aí nós vemos se essa ação é meritória, se ela é digna de respeito, se ela é digna de emulação, né? Se nós devemos copiá-la. Então, os ricos não é porque são ricos que eles são admiráveis, é porque suas ações são meritórias, é que eles são dignos de respeito. Isso é muito importante, porque é uma mentalidade proveniente, em particular, dos Estados Unidos, de que os ricos são melhores que os pobres, só porque são ricos. Bobagem! Com muita frequência, os pobres são melhores que os ricos. Não porque são pobres, não porque os pobres são pobres, porque não têm, não é? Os ricos são melhores porque têm. Não, os pobres muitas vezes são melhores que os ricos porque os pobres são moralmente superiores. Pode acontecer o contrário, né, de um rico ser moralmente superior a um pobre. Evidentemente pode. Mas considerar que um rico é bom, é melhor que um pobre só porque tem dinheiro, isso é inaceitável. Então, trata-se aqui de impor sérias responsabilidades sobre o capital, sobre a gestão do capital. E se é a questão de impor essas responsabilidades sobre a gestão do capital, é uma questão de os gestores do capital corresponderem a essas responsabilidades, a esse peso imposto sobre eles, ao peso moral. Então, para Augusto Comte, ser um patrício não é algo propriamente invejável. Não é. É necessário estar à altura dessa responsabilidade. Bem, Augusto Comte propôs algumas máximas, né, algumas fórmulas para apresentar essa regulação moral dos patrícios e da riqueza. Por um lado, a relação entre o patriciado e o proletariado é dado pela dedicação dos fortes
pelos fracos e veneração dos fracos pelos fortes. Os fortes, os ricos, têm que se dedicar ao bem-estar dos fracos. E os fracos, o proletariado, tem que respeitar os fortes, tem que respeitar. E isso são deveres, não é uma questão de toma lá da cá. Se eu não for respeitado, se um proletário não tiver o meu, numa fábrica, né, numa indústria, se eu não for respeitado pelo meu patrão, eu não vou tratá-lo bem. Não, é nossa obrigação tratar bem os superiores. Não é? É mais ou menos uma via de mão única, mais ou menos. É claro que no limite os empregados, os trabalhadores dizem, olha, chega de ser destratado, vamos parar de trabalhar. Aí fazem greve, não é? E da mesma maneira, o patrão não tem que exigir pura e simplesmente ser respeitado, ser bem tratado pelos seus trabalhadores para ser um patrão correto. E o patrão, sendo patrão, tem maior obrigação ainda de tratar bem os seus empregados, seus subordinados. Então, de novo, é mais ou menos uma via de mão única, só que no caso do patrão para o empregado, essa via de mão única é mais forte. A obrigação do patrão de tratar bem, de buscar o bem-estar dos seus empregados é muito maior que a obrigação dos trabalhadores de tratar bem o seu patrão. Mas, de novo, o trabalhador tem que respeitar o seu patrão e o patrão tem que respeitar os seus empregados. Da mesma maneira, a fórmula que disciplina a gestão do capital o capital é social em sua origem, é produzido pelo conjunto da sociedade e, portanto, deve ser social em sua aplicação. O conjunto da sociedade produz a riqueza e essa riqueza tem que ser revertida para o conjunto da sociedade. O conjunto do patriciado, não é, desses indivíduos que se dedicam para o proletariado, né, o conjunto, em particular o conjunto daqueles que se destacam nisso, sejam aqueles que estão no início da carreira, sejam aqueles que já encerraram sua carreira, né, estão aposentados ou semi-aposentados, esse conjunto formará uma nova corporação, que Augusto Conte chama de cavalaria industrial. É claro, eles não vão montar em cavalo e sair desfilando. Até podem, mas, enfim, é mais uma figura, não se trata de montar em cavalos, mas de pegar aquela figura da Idade Média, né, de indivíduos que se dedicavam, em particular, em defender os fracos, não é? Defender os fracos, diminuindo as dificuldades da vida, mas, em particular, combatendo o mau comportamento dos outros fortes. Esse conjunto, né, esse padrão de comportamento tem que ser trazido para a sociedade industrial, constituindo o que Augusto Conte chamava de cavalaria industrial. Muita gente ridiculariza essa ideia de cavalaria industrial, muitos marxistas em particular, mas os liberais também, né, com esse materialismo grosseiro de uns e outros. Vejam, não há nada de tolo, não há nada de ridículo nisso. É uma questão de valorizar o bom comportamento, o comportamento moralmente digno, o comportamento invejável, o comportamento emulável dos grandes líderes econômicos, né? Aqueles industriais que procuram gerar emprego de qualidade, que não exploram seus trabalhadores, não é? Aqueles ricos que têm fundações de estímulo aos estudos, que buscam minorar a miséria, que é a pobreza extrema e assim por diante, são pessoas dignas de respeito e devem ser respeitadas e emuladas, e são. Augusto Conte chamava isso de cavalaria industrial, não é? Pensando na cavalaria da Idade Média. Não é? Bem, pelo que nós comentamos, eu acho que está bastante claro que o positivismo, não é? Nós consagramos, então, a liberdade de gestão e a concentração de riqueza. Não é? A responsabilidade é individual, então a riqueza tem que ser concentrada, mas concentrada até aos limites das decisões individuais.
cada chefe econômico tem que ser capaz de responder pelo conjunto da sua ação e de entender qual cada uma das decisões que tomou e ser responsabilizado pelas ações que tomou, não é? Então nós somos pela liberdade individual de gestão e pela acumulação individual da riqueza. Mas, ao mesmo tempo, como está claro, nós apresentamos fortíssimas, pesadíssimas responsabilidades e regras de conduta individual, né, sobre os patrícios, e desvalorizamos com muita força o capital meramente especulativo, o capital improdutivo, o capital predatório, e desprezamos o lucro visto como objetivo em si mesmo, a mesquinhez, a ganância como um valor em si mesmo e assim por diante. Não é? Nós não somos, então, nem capitalistas, nem somos comunistas. Não é? Somos pela responsabilidade individual em prol dos interesses coletivos, dos interesses da sociedade, entendida como aumento do bem-estar coletivo e como geração de empregos de qualidade. Isso não é nem comunismo, nem liberalismo. Não é? É positivismo. Não é? Bem, o 10º mês do calendário abstrato tem 4 semanas. Cada uma dessas semanas celebra um tipo de patriciado, né? A ordem desse patriciado é dada pela dignidade que diminui e a dignidade diminui porque a generalidade do capital diminui. Então nós temos o patriciado bancário, e aí a festa da cavalaria industrial nessa semana. Então nós temos o patriciado bancário, depois o patriciado industrial, depois o patriciado comercial e, por fim, o patriciado agrícola, não é? Nas 4 semanas do mês do patriciado. Vamos passar já, então, para a terceira parte da nossa exposição, que são as celebrações de aniversários e feriados cívicos, né, presentes agora no 12º mês dos calendários positivistas. Nós temos 3 datas importantes nesse mês. Não é? As 3 brasileiras, né? No dia 12 de Frederico, 15 de novembro, nós temos a proclamação da República no Brasil, não é? No amanhecer de 15 de novembro de 1889. E aí é a celebração, não é, de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, o fundador da República Brasileira e positivista, não é? Positivista religioso, ortodoxo. No dia 16 de Frederico, 4 dias depois, 16 de Frederico, 19 de novembro de 1889, nós temos o dia da bandeira. A bandeira republicana, a bandeira brasileira republicana, a que perdura desde então, né, é de autoria dos positivistas, Raimundo Teixeira Mendes e Décio Vilares. Teixeira Mendes elaborou, fez a concepção, e Décio Vilares pintou, né, a bandeira, dia da bandeira, 19 de novembro. E a terceira data é o nascimento de Miguel Lemos, diretor da Igreja Positivista do Brasil, fundador da Igreja Positivista do Brasil, em 22 de Frederico, ou 25 de novembro. Ele nasceu em 1854 e faleceu em 1917. Bem, com isso terminamos a celebração dos 12º meses dos calendários positivistas, né, dedicados a Frederico, a política moderna, e ao patriciado, a providência material da sociedade. Espero que tenham gostado e ficamos à disposição para recebermos críticas, comentários, dúvidas, né, no nosso canal do YouTube. Se quiserem por e-mail também, estamos sempre à disposição. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Retrato em pintura a óleo de Frederico II. Fotografia oficial de Benjamin Constant. Quadro A Proclamação da República de Benedito Castilho. Bandeira Nacional Brasileira Republicana. Foto de Miguel Lemos.
foto, por assim dizer, oficial de Miguel Lemos para a Igreja Positivista do Brasil.